Oi, gente. E aí? Vocês estão bem? Espero que sim. Preparados para o terceiro capítulo do livro Sapiens, nossa atual leitura? Uma breve história da humanidade? Bom, o terceiro capítulo chama Um Dia na Vida de Adão e Eva. E antes que vocês comecem com os pré-julgamentos, lembra que eu já falei? Desliga o botão do julgamento. Esse capítulo não fala nada de religião, tá? Ele só usa essa analogia, um dia na vida de Adão e Eva, porque, segundo a religião, seriam as primeiras pessoas a habitarem o nosso mundo. Mas ele fala aqui sim das comunidades, né, primitivas, né, de como os caçadores-coletores se comportavam lá 70, 50 mil anos atrás. Ele vai fazer nesse capítulo uma análise das sociedades, das comunidades, ou pelo menos tentar, porque ele fala, né, que os indícios são muito escassos, então que há mais especulações, proposições do que teria sido do que exatamente informações de fatos reais, né? Então nós vamos viajar por esse terceiro capítulo nesse sentido, pensando como as sociedades e os seres humanos se organizavam naquela época e o que isso pode ter trazido para nós para os dias de hoje. Mas, se você está chegando aqui agora, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? E se você está aqui já comigo desde o primeiro livro, você também é super bem-vindo. Eu agradeço o carinho de vocês que me acompanham, que falam: Rô, o seu vídeo não saiu ainda, o seu vídeo está atrasado. E, inclusive, esse vídeo ele vai sair um pouquinho atrasado também, porque eu não consegui gravar ele antes. Vai sair um pouquinho atrasado do que geralmente eu programo, mas ele sai ainda hoje, na segunda-feira. Vocês vão estar vendo o terceiro capítulo do livro Sapiens. Mas vamos lá, vamos começar. O que o autor fala aqui, né? Então ele fala, para entender a nossa natureza, a nossa história, a nossa psicologia, nós teríamos que mergulhar nas cabeças, né, dos nossos ancestrais caçadores e coletores. E como fazer isso, né? Como entender tudo isso? Porque são 200 mil anos de história sapiens, né, do Homo sapiens, 70 mil anos da Revolução Cognitiva e 12 mil anos da Revolução Agrícola, e como conseguir entender tudo isso, porque a nossa sociedade atual, ela tem cerca de uns 200 anos nessa organização capitalista, digamos assim, né, da Revolução Industrial, de que você levanta cedo, trabalha, volta para casa, faz essas coisas. Então isso é um piscar de olhos dentro desses milhares de anos de evolução, dentro desse tempo todo que nós fomos apenas caçadores e coletores. Então, que marca que isso deixou no nosso gene, na nossa mente, né? Porque, como eu já falei até em outros vídeos, o nosso cérebro ainda ele é extremamente primitivo, né? Então, o que isso influencia na nossa vida nos dias de hoje? E aí aqui eu já faço a primeira leitura do primeiro trecho para vocês. O campo próspero da psicologia evolutiva afirma que muitas de nossas características psicológicas e sociais do presente foram moldadas durante essa longa era pré-agrícola. Ainda hoje, afirmam especialistas da área, nosso cérebro e nossa mente são adaptados para uma vida de caça e coleta. Nossos hábitos alimentares, nossos conflitos, nossa sexualidade são todos consequência do modo como a nossa mente de caçadores e coletores interage com o ambiente pós-industrial de nossos dias, com megacidades, aviões, telefones e computadores. Esse ambiente nos dá mais recursos materiais e vida mais longa do que é desfrutada por qualquer geração anterior, mas também nos faz sentir alienados, deprimidos e pressionados. Para entender o porquê, apontam os psicólogos evolutivos, precisamos nos aprofundar no mundo dos caçadores e coletores que nos moldou, o mundo que subconscientemente ainda habitamos, né? Que foi o que eu acabei de comentar com vocês.
Então, dentro aqui, né, do nosso subconsciente, a gente ainda tem essa mentalidade de caça e coleta. E quando ele fala aqui, né, dessa sociedade atual, né, de pessoas infelizes, deprimidas, eu vou deixar como indicação aqui na descrição desse vídeo, o vídeo que chama A Sociedade do Cansaço, que foi feito pela... A Sociedade do Cansaço é um livro, então elas fizeram um vídeo, a Vânia Ferrari e a Ana Nogueira, que elas têm um canal chamado Pensamentos Transformadores, e elas falam sobre a profissão, sobre o trabalho. E elas fizeram uma análise desse livro, A Sociedade do Cansaço, que é de um filósofo coreano-alemão. Ele é coreano e vive na Alemanha, o naturalizou alemão. E ele fala sobre a nossa sociedade de hoje. Então, achei bem interessante trazer essa indicação para vocês, para a gente... embora a gente esteja aí fazendo essa viagem pela nossa história, é sempre importante a gente trazer para os dias de hoje, né? Então a gente analisa a nossa história, mas qual é o reflexo da nossa vida hoje? O que nós estamos fazendo hoje? Então esse vídeo é bem interessante, então eu vou deixar aqui como indicação para vocês para falar um pouquinho sobre a nossa sociedade de hoje, que é a sociedade do cansaço, né? Que a gente vive aí extremamente extenuado por trabalhos e por busca pela felicidade a qualquer preço. Bom, dado isso, continuamos. Então, aqui nesse trecho, ele traz uma coisa que a gente já falou no livro Abundância. Se vocês não lembrarem, eu vou deixar aqui. Não, aqui é desse lado que aparece. No capítulo Assistência Médica, sobre o gene da obesidade. Então, a gente come coisas, né, doces e gordurosas, porque a gente sente necessidade disso, porque o nosso cérebro primitivo precisava disso e não sabia quando ia comer de novo, mas hoje, ao contrário, a gente tem aí a disposição e a gente acaba comendo por demais. Então, esse gene da obesidade, ele fala, né, extremamente bem aceito, bem compreendido, e tá aí, é fato. Mas ele explica de outras teorias, de outros genes. Então ele fala, as organizações em sociedade, ao contrário do que a gente pensa, os primitivos não se organizariam como a gente se organiza hoje em famílias nucleares de relações monogâmicas. Elas seriam comunidades, né? Então, num português claro, onde ninguém seria de ninguém, eles conviveriam ali, mas uma mulher poderia ter vários homens, um homem várias mulheres, e as crianças eram responsabilidades de todos. Então tem até um provérbio africano que a gente usa bastante na educação, né, que é necessário uma aldeia para se criar uma criança, né? Então a gente precisa de muitas pessoas. E aí dentro dessa comunidade antiga era isso, todos eram responsáveis, porque como ninguém sabia quem era o pai da criança, então todo mundo era responsável pela criança, né? E aí ele fala que essa teoria não é tão aceita assim, né? Que a gente é muito arraigado, né? Muito enraizado nessa questão das famílias patriarcais e nucleares e monogâmicas. E aí eu vou ler um trechinho dessa discussão que ele faz sobre isso. Tal estrutura social não é uma utopia aquariana. É bem documentada entre animais, notadamente entre nossos parentes mais próximos, os chimpanzés e os bonobos. Então, quando ele fala de estrutura social, é essa comunidade que eu acabei de descrever. Há, inclusive, uma série de culturas humanas nos dias de hoje em que se pratica a paternidade coletiva, como, por exemplo, entre os índios barés. De acordo com as crenças de tais sociedades, uma criança não nasce do esperma de um único homem, mas da acumulação de esperma no útero de uma mulher. Uma boa mãe trata de ter relações sexuais com vários homens diferentes, sobretudo enquanto está grávida, para que seu filho receba as qualidades e os cuidados paternos. Não só do melhor caçador, como também do melhor contador de história, do guerreiro mais forte e do amante mais atencioso. Se isso parece estúpido, tenha em mente que antes do desenvolvimento dos estudos embriológicos modernos, as pessoas não tinham provas concretas de que os bebês invariavelmente são concebidos por um único pai e não por vários. Então, aqui os índios barés não têm, né? Não tinham e provavelmente se eles ainda existem, não têm esse conhecimento de que biologicamente você só pode ter um esperma, né? De um único pai para desenvolver um bebê. E
dada a teoria, né, o melhor contador de história, o melhor caçador, quem não quer que seu filho tenha as melhores qualidades, né? Até hoje nós gostaríamos que eles fossem os melhores em tudo. Aí, continuando, ele fala sobre os defensores dessa teoria da comunidade antiga. Eles afirmam que as infidelidades frequentes que caracterizam os casamentos modernos e o índice elevado de divórcios, sem falar da profusão de complexos psicológicos que acometem crianças e adultos, todos resultam de forçar os humanos a viver em famílias nucleares e relações monogâmicas, que são incompatíveis com o nosso programa biológico. Então, olha que interessante, né? Seria mais uma questão aí para a gente pensar, refletir, né? Será mesmo, né, que a gente tem que manter as relações monogâmicas, né? Gente, é só refletir, tá? Não vem falar que eu tô liberando aí que ninguém vai ser de ninguém, não, porque, na verdade, eu acredito que não existe propriedade privada. Realmente ninguém é de ninguém no sentido de que eu sou dona de mim, né? Não vou... Mas também não sou liberal de ter relação com um monte de gente. Então, vocês analisem aí, tirem as suas próprias conclusões, tá certo? É só pra gente refletir sobre isso. Será que nos forçarem a ter determinados comportamentos, isso que resulta dessa nossa sociedade tão insatisfeita? Né? Então, o que o autor traz nesse livro são várias provocações para a gente refletir sobre isso, né? O que psicologicamente isso envolve? O que isso dentro da nossa história nos traz, né? Então, esse livro ele é um livro provocador, como diz lá no início, né? Ele é provocativo de reflexões, não é? Ele não traz nada assim, foi isso, é isso, façam aquilo, não, é para a gente refletir. Então, continuando, e é um pouco do que eu acabei de dizer, então tem pouca certeza sobre isso, né? Tem indícios escassos sobre como era realmente essa psicologia nessa época, né, dos caçadores-coletores. Há muito mais especulações dentro do que os próprios arqueólogos encontram. Então, se eu encontro uma imagem, que interpretação eu tenho daquela imagem? Se eu encontro uma ossada de determinada forma, que interpretação eu tenho daquela ossada? Então, não tem uma coisa assim muito certa, mas ele faz uma analogia entre a nossa sociedade atual e de antigamente, né? Hoje em dia nós temos muita tralha, muitos artefatos, então ele fala inclusive religiosos, então a gente depende de ferramentas, de coisas para cultuar, né? A gente tem carros, louça, muita coisa, e os caçadores-coletores não tinham nada, porque eles às vezes precisavam mudar até de um dia para o outro de lugar se não tivesse alimento. Então, eles não acumulavam tanta coisa. Então, aqui ele faz uma pequena crítica nesse trecho do tanto que a gente precisa de recurso hoje em dia e até que ponto isso é realmente necessário ou não. E aí eu vou ler mais um trecho. E tem uma outra questão. Além dele falar dessas comunidades, ele já diz aqui que havia uma diversidade incrível de comunidades. Então, as nossas culturas, elas já eram variadas desde os caçadores-coletores. Eles já se comportavam de formas diferentes desde aquela época. Então, vou ler um trechinho que ele fala um pouquinho sobre isso. Os debates acalorados sobre o estilo de vida natural do Homo sapiens perdem de vista a questão principal. Desde a revolução cognitiva, não existe um único estilo de vida natural para os sapiens. Há apenas escolhas culturais, dentro de um conjunto assombroso de possibilidades. Então, desde lá, daquela época, eles já falam dessa variedade de culturas, dessa diversidade de culturas dentro do Homo sapiens. Então, a gente, hoje em dia, às vezes quer que sigamos apenas um padrão único de sociedade. Não existe isso, gente. Não há um padrão único a ser seguido. Há várias culturas, há várias escolhas, há várias orientações, há várias formas, né, de você se organizar política, religiosa e socialmente. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. O que a gente precisa é respeitar essa diversidade e essas diferenças. Isso, agora eu, Rosângela, falando, para mim não tem problema nenhum. Cada um que se organize da sua forma. Então, eles viviam em pequenos bandos, como a gente
falou já num dos primeiros capítulos, como os chimpanzés, né, se organizavam em pequenos bandos e depois com isso foi se ampliando. Então, eles eram basicamente grupos humanos, e aí o autor aqui tem um dado interessante, uma curiosidade que nem eu sabia, ele fala, é importante a gente falar que eles eram pequenos bandos humanos, porque hoje em dia, por exemplo, na Nova Zelândia, há uma população de 4,5 milhões de pessoas e 50 milhões de ovelhas. Gente, tem 10%, a relação é 10% pessoa e 90% é animal na Nova Zelândia. Eu não tinha ideia disso e ele fala, né? Então, os grupos primitivos de caçadores-coletores eram basicamente humanos e há registros que o cão foi o primeiro animal domesticado pelo homem há cerca de 15 mil anos atrás. Isso eu também acho uma curiosidade interessante, né? Porque até hoje tem o ditado que fala, né, que o cão é o melhor amigo do homem e realmente essa relação já é antiga, né? Eles ajudavam como alarme à noite, né? Eles latiam, eles ajudavam na caça dos caçadores-coletores e há indícios, né? Eles encontraram ossadas de seres humanos e de cães próximos, então há indícios dessa relação de 15 mil anos atrás. Então o cão já é o melhor amigo do homem há muito tempo. E aí ele fala que os primeiros assentamentos fixos que começaram a ter, né, das sociedades primitivas foram de pescadores, porque na pesca, né, os peixes se renovam. Então, quando começou a se assentar foi próximos de rios, né, ou de praias, assim, onde você poderia pescar o seu alimento e voltar, né, para sua casa, não precisaria se distanciar tanto, ou se acabasse, né, as plantas da sua região, você ter que mudar de uma região porque não tem mais ali o que colher. Então é quando começam os seres humanos a assentar em determinado lugar. Aí eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Os sapiens não saíam apenas à procura de alimentos e materiais, também saíam à procura de conhecimento. Para sobreviver, precisavam de um detalhado mapa mental de seu território, para maximizar a eficiência de sua busca cotidiana por alimento. Precisavam de informações sobre os padrões de crescimento de cada planta e os hábitos de cada animal. Precisavam saber quais alimentos eram nutritivos, quais eram nocivos e quais podiam ser usados como remédio e de que forma. Então, ele traz aqui, né, que já naquela época, eles tinham que ter esse conhecimento que hoje em dia a gente está tentando resgatar, porque a gente teve lá a separação do cérebro e do corpo, né? Em determinada época relevou-se demais a mente, a gente esqueceu um pouco do corpo, então eles eram extremamente hábeis e eles tinham essa visão, né, conhecia o seu território e tinha uma visão mais ampla do que a gente tem hoje em dia, que a gente só faz um determinado tipo de trabalho, né? Inclusive tem um filme do Charlie Chaplin que critica isso lá, né, no começo de 1900, né, que é o tempos modernos, que a gente só aperta o parafuso. Então a gente ficou muito especialista em determinadas coisas e agora a gente está tentando ampliar isso, né? Já tem uma nova tendência que é o trabalhador generalista, que ele conhece um pouquinho, ele tem uma especialidade, mas ele tem um conhecimento mais amplo. Então já estão revertendo isso. Mas demora, né, gente? A gente está todo aí num processo. Mas aí ele traz a descrição do que seriam esses caçadores-coletores nessa época em relação às suas habilidades. Então, eu vou ler esse trechinho para vocês. Os caçadores-coletores dominaram não só o mundo dos animais, das plantas e objetos à sua volta, como também o mundo interno de seu próprio corpo e sensações. Eles ouviam o menor movimento na grama para saber se havia uma cobra à espreita. Observavam cuidadosamente as folhagens das árvores para descobrir frutas, colmeias e ninhos de pássaros. Moviam-se com o mínimo de esforço e ruído, e sabiam como sentar, caminhar e correr de maneira ágil e eficiente. O uso constante e variado do corpo os tornava tão aptos quanto maratonistas. Eles tinham um nível de destreza física que as pessoas hoje são incapazes de alcançar, mesmo após anos de prática de yoga e tai chi. Então, olha só que interessante, eles
por conta de precisarem dessa mobilidade, né? Lembra do sistema de alerta? Então, eles poderiam ser atacados a qualquer momento. Então, eles tinham que ter um estudo do território onde eles estavam e, ao mesmo tempo, se manter alerta e ter essa mobilidade rápida, porque como que você vai sobreviver dentro dessa selva se você não se mexe bem, né, com esse movimento. E aí ele traz também agora uma análise sobre a carga de trabalho, né, o estilo de vida dos caçadores-coletores e o estilo de vida da sociedade atual. Então, eu às vezes falo assim, né, que esse negócio, antigamente era melhor, e o autor ele faz isso, ele traz uma analogia, dele fala, calma, não façam julgamentos apressados, vamos pensar nesse outro lado. Então ele traz uma analogia falando, né, que os caçadores-coletores teoricamente trabalhariam menos, né, eles passavam menos tempo caçando e eles tinham tempo para sentar e contar histórias para os seus filhos, do que hoje em dia, e principalmente a crítica que ele faz é devido ao excesso de coisas que a gente tem. Então ele fala assim, que a gente, além de trabalhar 10 horas, né, por dia numa determinada empresa, então ele faz comparação com o operário chinês, né, o operário chinês, ele sai lá da sua casa de madrugada, trabalha das 7 às 7 na empresa e volta para casa e ainda tem a louça para lavar. E os neandertais, né, os caçadores-coletores não teriam a louça para lavar, então eles comeriam lá, né, suas comidas, e depois, em vez de lavar a louça, eles teriam tempo para se reunir e conversar e contar histórias. Então ele faz essa analogia do que a gente tem perdido nesse sentido. E também, por eles viverem colhendo coisas assim, então eles tinham também uma alimentação muito mais variada, né, de frutas ou de verduras, de coisas assim. Não que ainda nessa época ainda não tinha, né, não houve a revolução agrícola, eles não plantavam, mas o que se era comestível era muito mais variado do que a gente tem hoje. Então ele traz isso como algumas vantagens dessa época, mas logo em seguida ele já faz essa questão, mas ao mesmo tempo tinha esse risco de morrer a qualquer momento, tinha a questão dos idosos, né? Não existiam hospitais, como que você fazia com os seus idosos, eles eram abandonados à própria sorte. Então ele faz esse contraponto. Aí eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. A dieta completa e variada, a semana de trabalho relativamente curta e a raridade de doenças infecciosas levaram muitos especialistas a definir as sociedades caçadoras-coletoras pré-agrícolas como as sociedades afluentes originais. Seria um erro, no entanto, idealizar a vida desses povos antigos. Embora eles tivessem uma vida melhor do que a maioria das pessoas nas sociedades agrícolas e industriais, seu mundo podia ser cruel e implacável. Então é isso que eu estava, né, explicando. Então ele faz essa perspectiva, né, de que era melhor nesse sentido de trabalho, de preocupações com o excesso, né, de tralhas que a gente acumula hoje em dia, mas ao mesmo tempo tem essa questão dos idosos. E aí ele fala um pouquinho de uma comunidade de axés, eu não sei se é axés ou axés, que existe no Paraguai. Até a década de 1960, eles ainda... esse trecho ele fala sobre isso, sobre até a década de 60. Eles matavam as mulheres idosas, né? Eles esperavam... Olha, um bichinho aqui, ó. Um invasor no nosso vídeo. E elas eram assassinadas. E os bebezinhos que nasciam carecas já eram mortos no mesmo instante também. Então, é nesse momento que ele fala do julgamento apressado, né? Se você está achando estranho isso, pensa que hoje em dia nós temos a eutanásia e ainda tem os abortos. Então, esse comportamento, né, de se a pessoa não é mais necessária, se ela já está ali, não presta, ela pode se matar, né, que é a eutanásia. Eu mesmo defino o meu fim. E os abortos, que ainda tem gente que pensa nesse sentido, não quero ter os filhos, ou se o filho está com algum problema, alguma deformidade, seria melhor não nascer. Então, embora isso no primeiro momento pode parecer terrível, a gente tem que analisar porque a gente ainda convive com essas questões. Então, para algumas pessoas isso parece muito coerente e para outras pessoas isso seria inconcebível. Então, ele faz essa análise. E aí eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. A verdade é que a sociedade axé, como toda a sociedade humana, era muito complexa. Então, a gente querer julgar essas questões é do ser humano a complexidade.
Devemos tomar cuidado para não os demonizar e nem idealizá-los, com base em um conhecimento superficial. Os axés não eram anjos nem demônios, eram humanos, como também eram os antigos caçadores-coletores. Então, o que acontece? Não tem uma... além dessa variabilidade que ele fala das sociedades, a gente não tem nada certo, nada definitivo, né? E aí mesmo os axés, né, esses índios, com essas questões que eles tinham, também não podemos condená-los, porque é dentro do que eles têm ali de sociedade, dentro de como eles se organizam, dentro de como funciona. Então, quem somos nós para impor qualquer outra forma deles se relacionarem e se resolverem, né? Então, é importante entender que esse livro traz todas essas reflexões, tudo esse amplo, né? Essa complexidade humana. Então ele fala aqui nesse trecho também sobre as religiões. Então ele fala, não tem como se comprovar se eles já tinham uma determinada religião. Mas o que eles acreditam é que os caçadores-coletores, eles eram animistas. O que é um animista? Eles acreditam que tudo tem uma consciência, com tudo você pode dialogar. Então eles podiam endeusar uma pedra, uma árvore, uma planta. Então, qualquer coisa da natureza poderia ser idealizada religiosamente. Então, essa é uma teoria, não é comprovada. Então, eles eram animistas, mas não existe assim uma ideia de que houvesse uma religião mesmo. Eu vou mostrar uma imagem aqui que ele traz e é bem interessante, porque ele fala, é uma das imagens mais tocantes, mas que ninguém sabe o que realmente significa. Vou mostrar para vocês. Ó, são várias mãos, foram encontradas lá na Argentina. Eu vou ler aqui a descrição da legenda para vocês. E aí eles falam que é uma das imagens assim mais tocantes, mas eles não têm como ter uma ideia do que realmente significa. Caçadores e coletores fizeram essas impressões de mãos há cerca de 9.000 anos, na Cova das Mãos, na Argentina. É como se essas mãos mortas há muito tempo estivessem saindo da rocha e tentando nos alcançar. É uma das relíquias mais tocantes do mundo dos antigos caçadores-coletores, mas ninguém sabe o que significa. Aí eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Em vez de elaborar uns 100 números de teorias com base em um punhado de relíquias, pinturas rupestres e estatuetas de ossos, é melhor sermos francos e admitirmos que temos apenas noções muito vagas sobre religiões dos antigos caçadores-coletores. Presumimos que eles foram animistas, mas isso não é muito informativo. Não sabemos para quais espíritos eles rezavam, que festivais celebravam e a que tabus obedeciam. O que é mais importante, não sabemos que histórias eles contavam. Essa é uma das maiores lacunas em nossa compreensão da história humana. Então, embora há muita especulação sobre essa questão religiosa, não tem nada que se comprova, né? Então, é uma lacuna muito grande. E aqui ele traz, né, nós já estamos caminhando para o final desse capítulo, alguns questionamentos sobre esse sentido, né? Como eles se organizavam politicamente? Será que havia uma hierarquia? Então, eles encontraram algumas ossadas cobertas com milhares de contas de marfim. Será que esses eram os líderes daquela época? Então, eles fazem essas perguntas, esses questionamentos. Será que eles eram pacíficos ou eles eram beligerantes, né? Será que eles tinham realmente uma religião ou não? E aí ele fala que a verdade é que existe uma cortina de silêncio, não tem nada que se comprove. E como já existia, né, desde aquela época, essa variedade de culturas, então a verdade é que sim, podia ter povos que guerreavam demais, povos extremamente pacíficos, podia já ter gente que tivesse alguma religião e pessoas que não tivessem nenhuma religião. Então, não há... Ele chama até esse último trecho de cortina de silêncio. Não há nada que comprove isso. Eles conseguem analisar assim como era a estrutura física, as ferramentas que eles tinham por dados arqueológicos, mas como eles pensavam, como eles se organizavam, isso é mais difícil de entender. Então eu vou ler aqui para vocês
o último trechinho desse capítulo para a gente encerrar. E aí eu faço a nossa conclusão de hoje. Então, podemos extrair deles informações sobre anatomia humana, tecnologia humana, dieta humana e talvez até mesmo a estrutura social humana. Mas eles não revelam nada sobre a aliança política formada entre bandos sapiens vizinhos, sobre espíritos dos mortos que abençoavam essa aliança ou sobre as contas de marfim secretamente ofertadas ao curandeiro local a fim de garantir bênção dos espíritos, a bênção dos espíritos. Então, tudo isso é o que ele traz como especulações. Então, agora eu já estou, né, no segundo capítulo, eu falei, gente, vocês me deram uma batata quente. Aí esse capítulo já me deu um certo conforto nesse sentido, que eu percebi que o autor ele vem, mostra um lado positivo, e aí ele vem e mostra um lado negativo. Então é tudo aquilo que eu já falei até em outros vídeos. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. E aí aquela coisa, né, do antigamente era melhor. Então, a vida dos caçadores-coletores era melhor. Será que era mesmo? Né? Então ele fala, tinha essa questão dos idosos. Então, tudo isso é para nós pensarmos, né? E o que eu estou fazendo com essa minha vida de Homo sapiens agora, né? Eu, Rosângela, ou você que está me assistindo, o que você tem feito da sua vida? Como tem sido um dia na sua vida, né? Como ele falou aqui, um dia na vida de Adão e Eva, como tem sido um dia na sua vida? Né? Você tem feito escolhas conscientes ou você tem vivido no automático? Ou você tem vivido só pelo trabalho, ou só pela família, ou só pela religião? Porque eu imagino, né, assim, o que eu tenho para mim é que a gente tem vários pontos, né, para a gente pôr aí, né, vários pratos para equilibrar e pôr para encontrar o nosso equilíbrio. Então a gente tem que ter sim tempo para nossa família, tem que ter tempo para nossa religião, tem que ter tempo para o nosso trabalho, tem que ter tempo para os nossos amigos. E como que a gente tempo para estudo e como que a gente coordena tudo isso na nossa vida, né? Essa é a nossa grande questão. Então eu acho que um dia na vida de Adão e Eva me trouxe essa reflexão. O que eu tenho feito da minha vida? Como que tem sido um dia na minha vida? Então eu queria que vocês levassem isso para a semana, para vocês aguardarem aí até o próximo capítulo. Um beijo e até a semana que vem.